Na semana passada foi comemorado o Dia do Consumidor. E você conhece bem quais são os seus direitos, tem muitas dúvidas. Nós estamos recebendo novamente aqui no Manhã Total o Pedro Vieira, que é advogado, né? Teve aqui na sexta-feira. A gente teve muitas perguntas e ele gentilmente voltou para que a gente possa conversar. E o nosso telefone é o 99897.000. Muito obrigada, viu, Pedro? Obrigado por ter voltado. Convite, Mônica. Bom dia. Antes da gente até passar para as perguntas, a gente tem aqui as 6 dicas que você separou para a gente. Pedir nota fiscal, produto com defeito, acidente de consumo, compra de alimentos, publicidade enganosa, compras à distância. Outra dica importante que nós temos que ficar atentos, né? Exato, compras à internet. Hoje em dia, atualmente, é muito comum a compra pela internet, né? O volume de compras pela internet, ele inclusive costuma ser até superior em relação ao volume de compras que é feito em lojistas, até pela facilidade de você comprar sem ter que fazer algum tipo de deslocamento. Você compra ali pelo cartão de crédito, a tratativa ela é rápida, né? Você consegue verificar o anúncio e receber na sua casa. Mas alguns cuidados, eles são muito importantes nesse tipo de compra, né? O primeiro deles é o consumidor ficar muito atento em qual site está sendo feita essa compra. Então, pesquisar um pouco sobre o site, verificar se ele tem idoneidade, se ele tem algum tipo de reclamação em outros sites de reclamações, porque muitas vezes alguns sites, eles ali têm uma aparência, inclusive, muito similar a sites oficiais, mas que eles estão por trás, às vezes, de um CNPJ fantasma, uma empresa de fachada, e aí o consumidor pode ter muita dificuldade em recuperar este valor, né? Quando você faz compras, ainda que sejam em sites oficiais, uma dica também importante para o consumidor é ele verificar quem está fazendo aquela venda. Muitas vezes você entra num site que é bem conhecido, que ele tem lojistas, mas aquela venda específica está sendo vendida por outro fornecedor. E o site ele chega a informar para você, olha, eu estou te vendendo, mas quem está te fornecendo essa mercadoria é uma outra empresa. E o consumidor tem que saber que as duas respondem por eventuais defeitos e prejuízos deste bem. Então, muitas vezes você pode receber um produto com defeito e aí você liga naquele site que você fez a compra e a informação que eles passam é de que, olha, quem te vende, eu só te intermediei a venda, mas o fornecedor é outro. E para o consumidor isso não existe, né? Artigo 18 está aí do Código de Defesa do Consumidor. Tanto o fornecedor quanto o site são responsáveis solidariamente. Então, deu defeito, o site que intermediou a venda, ainda que ele não seja o fornecedor, ele é sim responsável por eventuais defeitos. Deixa eu trazer uma pergunta para você, de um nosso amigo, né, que mandou na sexta-feira, olha só. Ele tinha um contrato com uma operadora. Essa operadora ofereceu um plano onde ele não pegou o aparelho celular. Depois de uns 6 meses, ele fez a portabilidade para uma outra operadora. Daí, aquela outra, primeira operadora, o multou em R$200. Isso está dentro da lei? Foi até o que nós comentamos na última sexta-feira, que é o contrato de fidelização, né? O que o Código de Consumo, ele veda são cláusulas abusivas. Então, quando o consumidor ele faz algum tipo de contratação, algum tipo de contrato de algum plano, tem que ficar muito claro quais são aquelas condições daquele plano. Se você tem ali em letrinhas miúdas, né, 12 meses de fidelização, uma multa abusiva, aquela cláusula de adesão ela é abusiva. O que é diferente se você contrata um plano e o chamariz daquele plano é justamente um preço diferenciado, um produto telefônico, um aparelho, para que você fique fidelizado 12 meses. Hoje em dia as operadoras até colocam, né, plano 12 meses fidelizado, para ficar bem claro para o consumidor que ele está se sujeitando àqueles 12 meses. Agora, o caso dele é interessante olhar porque ele disse que não recebeu o aparelho. Então, realmente, teria que verificar qual promoção que ele se aderiu, né? De fato, essa fidelização ela não chega a ser ilícita, as operadoras podem aplicar, desde que tenha ficado muito claro para o consumidor, quando ele contratou, qual era o benefício que ele estava tendo por essa fidelização. E aí, quando você rescinde, não sendo a multa abusiva, né? E você rescindindo por vontade sua, porque muitas vezes você faz a rescisão por falhas no serviço, por defeitos no contrato, e aí essa rescisão ela é motivada, né? Você não está deixando uma fidelização porque você quer, mas porque o serviço não é prestado. Então, essa multa, dependendo da situação, ela pode ser discutida. A gente também, claro, foi ouvir as pessoas, foi conversar com as pessoas sobre os seus direitos e situações pelas quais elas passaram. Vamos conferir. Tinha uma certa operadora que cobrava, assim, abusivos, crédito, mas aí eu procurei o Procon e aí resolveu que eles não queriam nem cancelar a linha. Foi num outro caso de operadora também, né? No país é a maior queixa. Até todo mundo tem telefone, todo mundo hoje tem um plano, né? Então é um produto comum a todos. Então por isso muitas vezes a quantidade de reclamações também é elevada.
Essa questão de juros e créditos aí, pelo que ela comentou na dúvida dela, seriam créditos indevidos que foram cobrados dela, talvez por não utilização de algum serviço. Hoje em dia, todos esses consumos são monitorados pelo próprio consumidor, né? Você, quando tem uma operadora ali, você tem um plano, você já tem um aplicativo ou pelo próprio site que você consegue verificar tudo que você consumiu de serviço. Então, se tem realmente algum tipo de débito indevido, isso consegue ser facilmente detectado em uma reclamação no PROCON. É importante que o consumidor fique atento, né? Se ele está consumindo pacote de dados, se ele está consumindo ligações. Muitas vezes você consome e deixa a operadora fiscalizar. Né? Igual o banco também a gente fala, né? Olha ali as taxas que são cobradas, os valores que são cobrados. É importante que o consumidor faça esse acompanhamento para ele saber se o que ele está sendo debitado na conta dele realmente é o que ele contratou. Eu tenho a Cris do Jardim das Palmeiras, que também mandou pergunta para a gente na sexta-feira. Falei para vocês que ia trazer as perguntas de vocês. Tem 3 dias, né, que ela comprou uma TV. Ela pode arrepender e devolver? E aí, no caso, se for possível, a loja pode devolver o dinheiro ou troca por outra mercadoria? Como fica essa situação? A compra dela foi feita pela internet ou na loja? Na loja. Na loja. Então, essa questão do cancelamento é para compras à distância ou feita fora do estabelecimento, que é o que a gente comentou, que são 7 dias de arrependimento. Então, se você faz uma compra fora do estabelecimento, ou seja, por uma ligação telefônica ou por um vendedor ambulante, né? Às vezes um representante comercial que te faz aquela venda, mas você não está na loja, ou seja, você não vê o produto, ou as compras pela internet, que é o mais comum. O que é assegurado ao consumidor é que ele tem 7 dias para cancelamento dessa compra por arrependimento. Isso é principalmente porque no momento da compra você não chegou a ver o produto. Né? Então, como você não está tendo contato com o produto, é de assegurado esses 7 dias de cancelamento, que não se confunde, inclusive, com os 30 dias de troca ou reparação por algum defeito. Né? Algumas operadoras, inclusive, a gente vê isso acontecer de não deixar muito claro para o consumidor e o consumidor, às vezes, é até induzido a um erro. Quando você faz uma compra pela internet, os 7 dias é para cancelar por arrependimento. Se o produto está com defeito, se o produto veio errado, se foi uma entrega divergente do que você pediu, não aplica os 7 dias. Aí aplica a legislação normal, ou seja, o fornecedor ele tem 30 dias para fazer aquela troca ou aquele reparo, ou o consumidor tem direito de cancelar e ter o dinheiro de volta, né? Ou trocar o produto por um novo, ou substituir. Né? Então, os 7 dias e os 30 dias são 2 prazos diferentes. 7 dias é arrependimento, cancelamento, porque você comprou fora da loja. E os 30 dias para ele reparar ou trocar se tiver algum defeito ou vier um produto errado. Eu tenho aqui, olha, antes de passar para mais uma conversa, e quando faço um upgrade do plano? Já tenho o plano antigo há 8 anos e fiz um upgrade. E colocaram essa fidelidade e disse que tenho que pagar multa se cancelar. É o Juliano. Esse tipo de caso negocia muito de operadora para operadora, até para prevalecer o bom senso, né? Quando você faz uma fidelização, você não pode cancelar aquele plano. Né? Isso não veda que você faça um upgrade no mesmo plano ou na mesma promoção. Então, no momento que o consumidor for tratar com a operadora, é importante que ele deixe claro na ligação, porque as ligações hoje são todas monitoradas, até para segurança do próprio consumidor do que foi negociado. Então, se ele vai fazer um upgrade do plano dele, é importante que ele questione se a multa vai ser cobrada, pois ele não está cancelando. Né? O cancelamento é você se desvincular do operador e cancelar aquele plano. Se ele vai fazer um upgrade, provavelmente por um pacote maior ou de maiores valores, é possível ele questionar a aplicação dessa multa, pois não é de fato um cancelamento. Vamos a mais uma conversa? Mais um amigo nosso que participou? Vamos lá. Cartão de crédito. Foi no cartão de crédito. Paguei o boleto e eles não aderiram o pagamento e eu tive de entrar na justiça para reaver meu dinheiro. Nossa, cartão de crédito também é outra queixa comum, não é, Pedro? O cartão de crédito é muito comum também por ser um bem que é utilizado diariamente. Exatamente. Né? O cartão de crédito tem aí, a gente sabe, a taxa de juros mais elevada, então o consumidor tem às vezes até dificuldade nesse tipo de negociação. Hoje em dia também as tratativas com o banco são sempre via telefone, tal como operador. É difícil o consumidor ter que ir até o banco. Hoje em dia você negocia tudo pelo telefone. Então essas negociações também tem que ficar muito claro. O consumidor tem que questionar bastante antes de fazer algum tipo de negociação, questionar os juros que vão ser aplicados, prazo de vencimento, sendo feito o pagamento, arquive o seu comprovante, entre em contato, né? Às vezes entrar em contato com o banco, pedir por um e-mail para você mandar o comprovante, muitas vezes o problema é resolvido facilmente. Então, o consumidor ele tem que ir atrás um pouco também para ele resolver a situação dele. Então, fez o pagamento, o banco não baixou, entre em contato, leva ao banco, manda um e-mail. Se você tomou todos esses tipos de precauções e ainda assim o débito não foi baixado, aí realmente você tem o direito de acionar o PROCON ou a Justiça até para reaver
alguma indenização se houve aí uma cobrança vexatória ou uma inscrição indevida em SPC, Serasa, mas o importante é você guardar o comprovante de pagamento. Daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas aqui para você, com o nosso amigo o Pedro Vieira, que é advogado, e a gente falando aí sobre os direitos do consumidor. Combinado? Combinado. Já volto com você, viu? Eu estou recebendo hoje o Pedro Vieira, que é advogado, e nós estamos falando sobre o direito do consumidor. Deixa eu trazer mais perguntas para você. A Carla disse o seguinte, ela tinha uma internet, né, eu te contei aqui por quem, e fez o cancelamento. Agora eles estão cobrando as parcelas como se ela estivesse usando. Ela tem que pagar essas parcelas? Qual que é o procedimento para Carla? Então, é como a gente comentou, Mônica, quando o consumidor faz o cancelamento de um plano, é muito importante que ele anote, né, o protocolo do cancelamento. Hoje em dia as operadoras mandam por SMS ou e-mail, arquive aquele protocolo de cancelamento, de preferência anote o atendente com quem você falou, né, a data e o dia daquela ligação para você ficar arquivado quando que o cancelamento foi feito. Se vier alguma cobrança, né, indevida, aí o consumidor ele pode adotar duas posturas, né? A primeira delas é realmente não fazer o pagamento, porque é indevido, uma vez que a partir do cancelamento o serviço não foi mais utilizado. Então, se eu não utilizo o serviço, eu não tenho a contraprestação de fazer aquela obrigação de pagar. E entre em contato com a operadora, faça uma reclamação, peça para que seja aberta uma auditoria, né, informe o protocolo e a data do cancelamento com quem você falou e peça para cancelar aquela cobrança. Né? Além das operadoras, é possível que o consumidor entre em contato com a Anatel, faça uma reclamação também, informe o ocorrido para que a Anatel abra uma auditoria contra aquela operadora. Agora, se por algum motivo, né, o consumidor quiser evitar ali uma cobrança, um SPC, Serasa, às vezes já está se acumulando a maior parte do tempo, e ele fizer o pagamento indevido, é um direito dele assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor que ele recupere este valor em dobro. Né? Quando você faz um cancelamento de uma compra e você é compelido a fazer um pagamento e este pagamento é indevido, o consumidor tem o direito de recuperar esse valor 2 vezes o que ele pagou. Muitas perguntas chegando para você, vamos tentar atender a todos. A Alessandra, olha, tem o cartão deste banco. Conseguiu enxergar aí? Ah, aqui, sim. Conseguiu? Ela tem o cartão de conta corrente, usa para depósito de evolução da obra do apartamento que ela comprou. E eles ficam cobrando dela por mês o valor de R$ 25,00 por manutenção da conta, sendo que não usa o cartão para mais nada. É normal ou tem o direito de pedir um cancelamento dessa cobrança? Na verdade, o que tem que ser avaliado nesse caso é o que a gente chama de venda casada, né? Tem que analisar como que foi feita essa contratação dela, aquele contrato, e se houve ali uma venda casada. O que muitas vezes ocorre em contratos de compra e venda de imóvel, em construção, é justamente quando você faz um financiamento por um banco, aquele banco te oferece, né, e aí não é forçado, é uma opção do consumidor, né, do que está comprando ali aquele imóvel. Mas ele te oferece, se você se vincular àquele banco e tiver uma conta normal, e aí se você vai usar ou não, aí é uma questão do cliente, mas ele te oferece alguns benefícios, né, algumas reduções na taxa de juros, então assim, é uma oferta que é feita, mas não pode ser obrigatório. Né? Eu não posso me obrigar a filiar aquele banco que está me financiando o imóvel se eu tiver a opção de fazer por outro banco. Agora, se eu me filio, faço essa opção, aí realmente eu optei ter uma conta para que possa ser feito o depósito, né, ou os débitos, para eu ter uma taxa de juros reduzida. E aí a manutenção que ela está pagando é justamente porque ela fez a opção de ter essa conta. Mas caso ela faça as contas e veja que não compensa, porque às vezes a taxa de juros que foi reduzido pode ser inclusive menor que os R$ 25,00 da conta dela, dessa tarifa. Então, se ela fizer as contas, pode ser que compense ela rescindir essa conta e migrar para uma outra instituição. Vamos lá, muitas perguntas. A Rosália de Uberaba, ela comprou um cilindro elétrico, pagou mais de R$ 2.000 à vista, com menos de 2 meses de uso, ele começou a dar um monte de problema. Tem 2 meses que ela parou de trabalhar porque esse cilindro é o material de trabalho dela, a ferramenta de trabalho. Ela foi até onde comprou, eles mandaram para assistência técnica disse que já mandou minha reclamação e estão enrolando. O que ela pode fazer? A Rosália, lá de Uberaba. Neste caso, ela tem que verificar se já passaram os 30 dias do prazo de restituição. O que o Código de Defesa do Consumidor prevê é que o defeito tem que ser reparado em 30 dias. Então, se esse defeito não for reparado em 30 dias, ela tem o direito à escolha dela de cancelar a compra para reaver o valor de volta ou até de substituir o produto por um novo, sem defeito. Então, passados esses 30 dias, se ela tem o protocolo da entrega de quando que foi feito, ela já pode fazer essa exigência e ir junto ao fornecedor. Caso não seja feito, ela tem o direito de procurar o PROCON ou a Justiça. Lembrando que, por ser material de trabalho, ela pode calcular a questão do lucro cessantes, ou seja, a perda que ela teve, né, de algum contrato, de algum cliente, em razão deste defeito. Então, se ela houve um prejuízo no trabalho dela e no ganho dela,
ela teria o direito de buscar essa reparação dos lucros cessantes, além do valor que ela pagou. Tem uma amiga nossa que quer saber o seguinte, se tem direito à indenização por quebra de contrato de um banco. Ela sofreu uma fraude dentro do banco. No momento não havia segurança, ela fez BO, ela e o filho foram ao banco, pediram as imagens e tudo ficou confirmado desse golpe, né? Então, o banco ficou de repassar 24 horas o valor que ela perdeu, mas não cumpriu o acordo. Ela disse o seguinte, que um cidadão trocou o envelope dela, que tinha R$1.000, por um dele com R$58. E já foi feito tudo, fez BO, pediu as imagens do banco. Como é que fica nesse caso? Essa questão do banco, ela é bem delicada porque realmente o banco é um risco da atividade, a questão da segurança que é fornecida ao cliente, né? Então, o consumidor ali, quando você vai fazer um depósito, quando você tem um envelope, você sempre tem que tomar todas as cautelas de deixar muito claro, né, de ter a documentação e deixar muito claro o que está sendo feito. Se realmente você tem algum tipo de lesão, cabe ao banco proporcionar essa segurança e prover essa segurança da relação junto ao consumidor, né? Se você não tem meios de comprovar como que ocorreu, já foi comprovado o inverso, a legislação ela protege o consumidor, que é a parte hipossuficiente. Então, cabe ao banco ter as imagens, né? Todo depósito que é feito, ele é filmado, então tem que ter a filmagem do depósito, do envelope sendo aberto, do funcionário fazendo aquele crédito. Se o envelope estiver vazio, as imagens têm que ser fornecidas. Se o banco não fornece, há uma presunção de veracidade do que o consumidor está alegando, né? Porque nós temos aí uma inversão do ônus da prova. Então, o consumidor, ele alega, ele junta os comprovantes do que ocorreu. Cabe ao banco comprovar como que efetivamente ocorreu. Se o banco não apresenta essas provas, é presumido veracidade do que o consumidor está falando, do que ele está alegando, pela inversão de ônus da prova. Então, se o banco realmente não fizer aí a reparação dos prejuízos que ela sofreu, a orientação é que ela procure já a justiça, entre com o processo e verifique aí junto ao advogado o processo que ela pode entrar contra o banco. O Pedro estava comentando aqui que a gente precisa ter muito cuidado, porque os nossos dados estão ali, né? E a gente precisa... É complicado isso, com a internet hoje em dia, né? Seus dados ficam muito expostos. Exatamente. Então, você é facilmente... se você fizer uma busca mais minuciosa na internet, você consegue muitas vezes localizar RG de uma pessoa por conta de, às vezes, uma prova que foi feita no vestibular ou por causa de uma inscrição num concurso público. Então, você consegue acessar nome, RG, datas. Então, quem realmente está com uma intenção maliciosa consegue localizar essas informações muito facilmente. Se você perceber que você é vítima de uma fraude ou de algum tipo de golpe, é importante fazer as denúncias, né? Hoje nós já temos as delegacias dos crimes virtuais, então criar uma página falsa, criar um perfil falso ali imitando os dados de uma outra pessoa para aplicar golpes, isso já é hoje fiscalizado, investigado pelas polícias de crimes eletrônicos. Então, o consumidor tem que ficar atento se ele está sendo vítima e fazer as denúncias. A Luciana mandou uma mensagem para a gente. Ela fez um empréstimo para ser descontado em folha e uma das parcelas não foi descontada. Não a informaram e mandaram o nome dela para o SPC. Só descobriu isso há uma semana após ser notificada por uma agência de cobrança. O que ela deve fazer agora? A primeira coisa é realmente pegar o contrato, né, e verificar se nesse contrato de empréstimo ficou expresso ali a cláusula de que o pagamento seria débito em conta, né? A forma de pagamento é boleto bancário, é cartão de crédito, é débito em conta. O que nós temos é que, a princípio, Mônica, é o devedor que tem a obrigação de pagar, né? Então, o fornecedor cede o empréstimo ou fornece um bem e a contraprestação é que o devedor ali, o consumidor, seja compelido a fazer o pagamento. E ele tem que buscar essa forma de pagamento. Agora, se no contrato foi estipulado que caberia à instituição fazer o débito em conta, houve uma inversão da obrigação, né? Então, você fornecendo a conta, tendo saldo naquele dia, a obrigação de débito é realmente da operadora, ali no caso da instituição que fez o empréstimo. Se este débito não foi feito, né, o consumidor, cabe a ele fazer a reclamação, entrar em contato, pedir que seja debitado ou até pedir um boleto, mas aí ressalvando, sem juros e multa, né, porque houve um descumprimento de uma obrigação contratual e quem descumpriu essa obrigação foi a própria instituição e não o consumidor. Vamos para mais dúvidas e situações que os consumidores passam. Vamos lá. Ela comprou um freezer no valor R$ 1.700 e saiu por R$3.000 para ela. E ela tem 81 anos, eu estou aqui para cancelar a venda. Olha só, quer dizer, aí usou-se a má fé. Na verdade, aí tem que verificar como que foi feita essa venda, né? Quem que fez essa venda, porque realmente o que acontece? Você vê às vezes um anúncio numa loja de um valor promocional à vista, tem que estar bem expresso naquele anúncio que aquele valor é à vista. Se aquele valor for parcelado, seja pela loja, seja por uma instituição, a taxa de juros, ela tem que estar num mínimo razoável de mercado, não pode ser abusiva e tem que deixar isso muito claro para o consumidor. O que a gente tem ali, às vezes, é uma situação de hipossuficiência do idoso, né? Como ela comentou, uma senhora de 81 anos.
Então, se o vendedor se aproveita de algum tipo de situação, porque quem está comprando não tem um conhecimento médio, ou é uma pessoa que pode ser ludibriada ou induzida a um erro, é possível sim cancelar essa compra. Principalmente por alertar que o idoso não tem condição, não ficou muito claro para ele o valor final. Muitas vezes o vendedor chegou a induzir o idoso, que era R$ 1.700, e não deixou claro o valor total de juros e o valor daquela compra. Então, isso é possível de ser cancelado, sim. Eu fico indignada com gente que sabe que é oportunista, né? Que é abusar do outro. Eu fico... Mas é importante as pessoas conhecerem os seus direitos justamente para evitar esse tipo de situação. Exato. A Camila do Tubalina, aconteceu uma cobrança indevida do cartão de crédito, uma taxa quando se paga o mínimo, que ela sempre pagou o total. Mas, porém, teve um atraso nesse pagamento. Eles estão obrigando a Camila a pagar essa taxa, sendo que, por ela, tem que pagar os dias em atraso. É isso? Como é que funciona essa questão? Na verdade, isso vai depender muito de cada contrato. Obviamente, tem que ser analisado o contrato dela para verificar quais que eram as cláusulas e as condições. O pagamento mínimo do cartão realmente é uma oferta que é feita pelas instituições. Então, se você não consegue fazer o pagamento do valor total da sua fatura, você consegue pagar um valor mínimo. Sobre aquele saldo devedor, que pode ser reparcelado ou ele pode ser jogado para as próximas parcelas, há a cobrança de taxa de juros, né? E às vezes uma cobrança de taxa de administração da própria instituição. Agora, o consumidor tem que ficar atento é se aquilo foi informado a ele no momento da contratação daquele cartão. O que muitas vezes acontece é que você contrata uma modalidade de algum tipo de serviço com taxas específicas e juros e depois, com o passar dos anos, aquilo ele vai sofrendo reajustes ou novas taxas e isso tem que ser informado ao consumidor. Você não pode ser surpreendido com uma nova taxa da instituição que você não foi avisado quando você fez a contratação. Se você foi, realmente você vai ser obrigado a pagá-la. Agora, se é uma taxa nova que você não foi comunicado ou que você não concordou, aí ela pode ser discutida. A gente tem uma outra situação agora de um senhor que fez compra no supermercado e olha só o que aconteceu. Eles fizeram uma promoção, era até uns ovos, né? E quando eu cheguei em casa, eu vi, quando eu fui averiguar a kitzinho do caixa lá, né? Aí eu vi que tinha, assim, que eu tinha pagado a mais. Aí eu voltei lá, falei com a gerente e eles me ressarciram de novo o dinheiro, tá certo? Dessa vez, mas deu tudo certo. Aí tem que ficar atento, né? Você tem que prestar atenção em tudo, na notinha, no de preferência ali no momento da compra, não só quando chega em casa, né? Compensa às vezes um tempinho que você perde no momento da operação ali, você verificar. Isso realmente é o que nós tratamos, né, da propaganda enganosa, do anúncio que vincula o consumidor e quem está fazendo a oferta. Então, se está anunciado por um preço, né, hoje em dia isso já é comum, os supermercados, os mercados já fazem o preço que está anunciado, porque acho que todos os consumidores já têm esse conhecimento, que eles têm o direito de levar pelo preço que está sendo ofertado ali, porque vincula. Então, no momento que você está passando no caixa, já fica atento, né, principalmente se você vê um anúncio que é promocional, né, já fique atento que aquele produto você sabe que é promocional para verificar se o caixa vai fazer aquela operação naquele valor. Porque no momento da compra, se você fizer o alerta, acredito que ele não vai ter maior problema. Você pode ver que ele voltou depois e o valor foi restituído. Então, a gente já vê que a conduta hoje já é usual de realmente respeitar esse direito do consumidor. A Cristina contou pra gente o seguinte, ela fez inscrição numa academia que não havia inaugurado ainda, né? Ela fez a inscrição no site. Quando preencheu todos os dados, pediram para ser finalizado. Demoraram para inaugurar e ela resolveu não fazer mais. Eles estão enviando o boleto, mas ela nunca pisou na academia. O que ela pode fazer? Essa situação é curiosa. A primeira orientação para ela seria realmente verificar como que foi feita aquela contratação na época, se tinha um prazo para que ela pudesse começar, ou seja, se foi criada uma expectativa nela de qual que era o prazo para a inauguração da academia. Eram 30 dias, 90 dias, ou seja, quando ela fez a contratação, havia uma expectativa de quando que começaria o serviço, né? Óbvio que o serviço, a obrigação de pagamento só vai começar a existir quando o serviço for prestado. Então, enquanto realmente não houver a inauguração da academia, muito provavelmente ela não tem a obrigação de fazer o pagamento, pois o serviço não foi utilizado. Exato. Mas uma orientação importante para ela é fazer o cancelamento, né? E aí justificar que ela quer cancelar, porque houve essa quebra de expectativa de quando que o serviço teria ali o início e que houve essa quebra de contrato, né? Que houve uma frustração na expectativa dela. Mas em relação ao valor, se ela não prestou o serviço, se ela não usufruiu do serviço, obviamente que ela pode questionar essa cobrança. E o Pedro tem falado para a gente, nessas 2 vezes que ele esteve aqui conosco, justamente nessa questão da gente exigir os nossos direitos. Olha só esse caso que a gente tem. Todas as coisas que eu compro, eu gosto do cupom fiscal, que é um direito que a gente tem de reclamar, né? Nos direitos da gente, PROCON e outros órgãos competentes.
É. Viu que gracinha, né? Foi realmente o que a gente comentou ali, que é a importância do cupom fiscal e da nota fiscal, né? É o documento que oficializa a transação, né? Qualquer reclamação que o consumidor vai fazer, ele vai ser exigido esse cupom fiscal. Se ele não possuir, é possível, inclusive, hoje, entrar em contato com o fornecedor ou o vendedor e pedir a segunda via dessa nota fiscal para que você possa reclamar um eventual defeito ou um eventual prejuízo ali que você teve pelo produto. Mas é importante ter o cupom fiscal. Vou tentar trazer essa pergunta aqui, a nossa amiga de Patos de Minas. A empresa onde ela trabalhava ficou de depositar a pensão da filha. Eles depositavam em caixa eletrônico. Quando ela foi notificada que a pensão não havia sido depositada. Ela acreditou que eles... acreditei porque eles haviam descontado do meu salário o valor da pensão. Depois, quando fui processada e quase presa, descobri que a empresa não havia feito o depósito. É uma situação bem delicada, mas como que ela pode agir nesse caso? Ali ela tem que verificar, talvez ela já tenha até uma assessoria jurídica, pois envolve a questão de um pagamento de pensão para menor, mas ela tem que verificar realmente como que foi feita a contratação desse serviço junto ao banco. Né? Primeiro, se houve uma falha do banco de não fazer o repasse do valor que foi descontado, ou se realmente a empresa dela, a empregadora, chegou a fazer o pagamento. Né? Pelo que eu entendi, a empresa, nesse caso, debita do salário dela, deposita no banco e o banco faz a transferência para a filha, pagamento da pensão. Isso. Então, tem que verificar onde houve a falha. A falha foi na empresa que não fez o débito no salário dela, ou o débito foi feito e a falha foi na instituição. Se a falha for da instituição financeira que não fez a transferência, ela pode, inclusive, reclamar junto a essa instituição que a instituição pague os eventuais juros ou prejuízos que ela sofreu em virtude deste atraso. Né? E, inclusive, se ela sofreu algum tipo de retaliação no processo judicial, ela pode processar a instituição por reparação de danos morais, se eles realmente houveram ou não, e reparação de danos materiais. É, assim, sempre muita dúvida, né? É muita informação que a gente precisa passar. Eu vou pedir ao Pedro para que volte em breve aqui para a gente poder conversar mais. E muitas pessoas aqui justamente querendo saber mais dos seus direitos. Por isso eu acho importante que a gente volte a conversar. Combinado, Pedro? Combinado. Então, muito obrigada ao Pedro Vieira, que é advogado, mais uma vez conosco. Obrigada. Obrigado Pedro. a você, Mônica. E a você também, né, que participa sempre conosco aqui no Manhã Total. E a gente vai voltar a falar sobre o direito do consumidor, porque é muito importante. Boa semana, viu? Para você também. Obrigada.